Fala pessoal, tudo bom? Cristiano, aqui da Crescer Indústria de Automação. Estou trazendo esse vídeo aqui que eu montei um ambiente aqui que ficou bem interessante. Quero mostrar alguns conceitos para vocês, tá? Ah, Lembrando, né? Não está inscrito no canal ainda, vai lá e se inscreve, tá? Uma parte do código eu subi, que é a parte que eu ainda não tenho no canal, e eu subi para vocês. E eu estou mostrando aqui para vocês o seguinte, ó, vamos lá. Eu tenho aqui no meu PC o Node-RED, depois eu vou expandir. Eu só quero mostrar toda a infraestrutura que eu montei aqui, tá? No meu PC eu tenho aqui, ó, um ESP32 e ele está ligado diretamente aqui, ó, nesse sensor óptico. Vocês conseguem ver na outra câmera também, tá? Ele não é esse microfone eu estou usando só para suporte mesmo. Tá? Só para suportar, não estou medindo nenhum som aqui. E aí eu quero medir a velocidade do esmeril. Para isso, até eu vou deixar aqui o sensorzinho mostrando a luz vermelha ali, ó. Para isso eu fiz uma pintura escura aqui no esmeril, ó. E é ali quando apaga o LED e depois fica claro, ó. E aí com isso eu consigo medir a rotação e esse código eu vou estar subindo para vocês, porque ele usa a interrupção no ESP, tá? Então aqui, esse ESP aqui é somente para medir a rotação e enviar para o Node-RED via MQTT. E aqui no painel, deixa eu ver como é que vocês estão vendo o painel. Eu tenho aqui, ó, um inversor de frequência da VEG e ele tem saída trifásica, mas ele consegue também acionar monofásico, tá? Porque o meu esmeril aqui ele é monofásico. Então estou mostrando a info para vocês. Aqui eu tenho a PLC 32, que é o nosso hardware, que tem o ESP32. E outra coisa interessante, ó, que esse nosso hardware ele suporta um OLED ali, e aí dá para ter algum feedback. Aqui eu estou vendo o IP desse meu ESP32, que ele vai conectado via Ethernet cabeada num repetidor e aí se conecta aqui na minha rede. Então eu tenho este cara aqui que ele está mandando uma saída de frequência, tá? Aqui no ULN 2003 ele manda uma saída de frequência aqui para uma entrada do inversor VEG. O inversor VEG a gente pode controlar a saída dele via frequência, tá? Ok? Para fazer essa alteração de frequência, eu estou usando uma saída PWM e ao invés de mudar o Duty Cycle, eu estou mudando no setup a frequência da saída PWM. E aí eu vou mostrar como é que tudo isso está se comportando para vocês, tá? Deixa eu ver se é isso. E basicamente eu quero mostrar a diferença de ter e não ter um inversor de frequência num motor AC. Então já expliquei toda a infraestrutura. Lembrando aqui, né, esse painel é um painel que a gente tem aqui na empresa, onde a gente leva para as feiras também, mostra a integração com entrada, saída 4 a 20 mA. Por exemplo, aqui no painel está alterando a 4 a 20 mA, que também esses dados vão para o Node-RED via MQTT. Deixa eu mudar o ambiente aqui. Nesse cara aqui, agora eu não preciso mais do celular. Deixa eu ver se eu tenho aqui pelo menos pequenininho, vou botar minha imagem aqui, ali, beleza. Então tá, então agora eu tô aqui com uma câmera fixa ali no sensor. Vamos ver se vocês vão ver ela aqui. Olha lá, ó, sensor acendendo, que realmente vai ficar bem rápido aqui, tá? E aqui na tela do Node-RED, eu tenho aqui, ó, tipos de controle. Eu posso controlar via o slider aqui da tela no Node-RED ou via o 4 a 20 mA lá do painel. Eu quero testar só no slider porque eu vou poder fazer acionamentos rápidos aqui, tá? Então vamos lá. Aqui, o que eu percebi, tá? Que eu vou aqui em 1080, que basicamente dá. Aqui no inversor eu até consigo ter o feedback da frequência. Eu vou botar da referência, né?
Então eu estou vendo lá que ele está em 1800 Hz, que vai dar uns 20 Hz na saída do... para justamente quebrar a inércia. Se bem que esse aqui não quebra a inércia, mas ele vai ser bom para fazer a frenagem. E vamos ver o que é isso aqui. Vamos lá. Então primeiro eu vou botar aqui máxima, tá? Que está em... Ah não, peraí que eu não... O que não está funcionando aqui ainda? Não funcionou a frequência. O slider está em 1800. Está no slider. Tá aqui, IHM slider. Agora sim. Então aqui eu consigo ver, né, as referências. Isso aí, tá modificando. Beleza, perfeito. Aí, eu vou deixar em máxima aqui para quando eu ligar o inversor, eu já está na máxima frequência dele. Aqui, beleza, aqui eu vou poder ver no parâmetro 2 eu consigo ver onde é que ele está. Então agora eu vou ligar e aí o que vocês estão vendo aqui, ó, nos gráficos. Nesse gráfico de cima vocês vão ver a corrente de entrada do inversor. Então eu tenho na minha PLC 32 um sensor SCT-013, que é aquele não invasivo. Tá? E vai dar aqui um pico no máximo de 3 amperes. Esse inversor é para baixa potência, ele é para no máximo 2, tá? 2,5, 3. Então ele não pode subir muito mesmo. E aqui embaixo a rotação do esmeril, que é no máximo 3.600. Eventualmente pode passar um pouco porque eu estou com um nível máximo no meu inversor de 66 Hz, mas vai dar para a gente ver bem que o objetivo é mostrar o comportamento. Então vou ligar o inversor aqui, ó, com a máxima rotação. Nesse cara aqui eu ligo uma entrada digital do inversor da VEG ali. Ligar. Então tá, é isso aí, ó. Tá meio desbalanceado, né? Então tem esse barulho aqui. Aqui, ó, deixa eu ver. Aqui ele pode ter ficado sem enviar uma leitura, tá? A gente vai ver isso aí com calma agora, ver se sempre dá esse comportamento. Deu um pico de corrente ali, ó, de quase 3 amperes. E notem aqui, né, que quando estabiliza a aceleração, né, quando ele estabiliza a velocidade, também estabiliza a corrente. Agora eu vou fazer eu vou desligar só para vocês terem uma ideia de inércia, tá? Vou desligar o inversor e vamos ver quanto tempo leva para o esmeril parar. Desliguei aqui, tá? Aí ele tem um desbalanceamento e uma frequência de ressonância, né? Vai baixando a rotação, daqui a pouco ele dá vai trepidar bastante. Eu só quero ver para vocês verem a diferença de tempo dele parar por inércia, que é nessa forma como ele está, né? E depois eu vou fazer uma parada controlada. Eu vou usar o inversor como um freio. E aí nós vamos poder ver a diferença, né? Quanto tempo leva? Vamos ver aqui nesse eixo do gráfico que não se dá para ver. Começou aqui em 43, 45, 44, já está a quase 1 minuto, né, desacelerando, tá? E ele vai ficar bastante tempo aqui desacelerando. Então vou fazer o seguinte, ó, eu vou ligar novamente, deixa eu até frear um pouco mais, vamos ver como é que ele parte a medição ali. Vou ligar novamente aqui, ver se fica uma medição de rotação mais curvada. Agora sim, ó, então parece que aquela reta que tinha perdido alguns dados. Isso aqui é bom no Node-RED, dá para salvar esses dados em um arquivo CSV, depois analisar no Excel, né? Bem interessante. Então vocês viram ali que a gente ficou mais de 1 minuto e não parou o motor. Agora eu vou fazer uma parada controlada aqui. Eu estou com uma referência eu estou com 62 Hz no motor agora e eu vou baixar drasticamente aqui, ó. E vou tentar parar da melhor maneira. Okay? Então eu já sei que em 1000, por volta de 1000, ele vai dar uma mega freada aqui, ó. Vamos ver, ó. Vai dar um barulho também. Ó, já reduziu muito a rotação
e aí eu posso colocar novas referências, né? Se eu botar 0, o que que acontece? O inversor ele não vai ter energia elétrica mesmo para poder frear o motor, tá? Quando eu boto o 0 ali, não é que ele vai buscar, ele vai ficar mesmo sem tensão, sem potência para frear. Então eu preciso ali de uma faixa aonde que é aquele que eu já testei por volta de 1000, ó, motor parou, né? Então essa é a diferença de ter um inversor, né, que vai querer buscar aquela frequência no motor, de ele parar só por inércia, né? Então isso aqui é um projeto rápido aqui que eu montei essa giga, ficou bem interessante de medir corrente de partida, né? E a gente diz, por que tem estrela, triângulo? Então aqui mostra bem o comportamento, né? Vamos botar aqui no máximo de novo, mais uma vez. O motor está parado, bota no máximo, e aí vê qual é a corrente de partida, depois qual é a corrente de regime, né? Vamos botar aqui, por exemplo, uma carga no esmeril, ver se aumenta a corrente. Ó, muito pouco, né? Muito pouco ali a oscilação. Então tá aí um sistema em funcionamento, e o Node-RED funcionando muito bem também como um supervisório, né? Vocês vão poder visualizar, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para esse código aqui, ó. Tá? Esse código aqui, o que ele faz? Ele basicamente está lendo a rotação, tá? Lendo a rotação com uma interrupção, então aquele sensor óptico está numa entrada de interrupção e está enviando para o MQTT, para o Node-RED, que é o broker de MQTT aqui. Então eu já postei, subi uma série de vezes já esse vídeo, esse material, até com o projeto criando o broker MQTT, vocês podem encontrar lá. E o mais interessante de novo é essa questão de medir a rotação com esse sensor óptico aí. E eu queria também fazer e mostrar para vocês essas curvas de comportamento. Vou frear mais uma vez. Olha lá, uma frenagem bem brusca. E aí depois que ele estabiliza eu posso buscar novos pontos, porque daí já não vai ter tanta inércia para ser absorvida. Ok, pessoal? Então, um grande abraço aí e nos vemos no nosso próximo vídeo.